em uma cidadezinha onde quase tudo parava. Um casal que todos gostavam de conversar, de ter por perto. Júlia Ferreira e Marcelo Nunes eram conhecidos por todos em Lavras, Minas Gerais. Ela, professora de literatura apaixonada por Clarice Lispector. Ele, fotógrafo de casamentos e amante de trilhas. Jovens, bonitos, de sorrisos largos e olhares que pareciam conversar em silêncio. Eles eram daqueles casais que você olhava e sentia inveja boa, sabe? Uma sintonia difícil de ver hoje em dia. Relembra a dona Cida, vizinha que viu os dois crescerem. Júlia adorava escrever cartas. Marcelo tinha um hábito peculiar. Tirava fotos de detalhes que ninguém percebia. Uma folha caída, o reflexo de um vidro, um anel de noivado sobre a mesa. Eram românticos à moda antiga. Sonhavam com uma lua de mel especial, longe das praias badaladas. Escolheram Gramado, no Rio Grande do Sul, um destino que parecia ter saído das histórias que Júlia escrevia em seus cadernos. Eles se casaram em setembro de 1997. A festa foi simples, cheia de flores do campo e sorrisos sinceros. Todos queriam estar por perto e ver aquela felicidade que radiava dos seus rostos, enquanto cumprimentava cada convidado e amigo. Amigos recordam a dança deles, sozinhos no salão, quando a música já tinha acabado e ninguém queria interromper aquele momento que parecia eterno. A alegria contagiante do casal deixando todos ali emocionados, como se naquele instante e momento fosse só eles e mais ninguém. Todos em silêncio. Amanhã eles partiriam na sua lua de mel. No dia seguinte ao casamento, embarcaram para Gramado. A pousada onde se hospedariam foi a última confirmação que se tem deles. Depois, o silêncio. Naquele dia a ansiedade bateu forte em Marcelo e Júlia. Um momento onde poderiam viver em meio à natureza e esquecer o mundo lá fora. A caminho da pousada sorriam felizes e apaixonados. A pousada Caminho das Hortênsias. Onde Júlia e Marcelo se hospedaram em Gramado, era um refúgio rústico, cercado por pinheiros altos e um silêncio quebrado apenas pelo som dos pássaros. Os donos da pousada, seu Alfredo e dona Nair, se recordam com clareza da chegada do jovem casal. Quando os vi, senti uma paz vindo do casal. Eles sorriam um para o outro, um olhar que refletia por si o quanto estavam bem ali naquele momento. Ela desceu do carro com um caderno na mão e ele com a câmera pendurada no pescoço. Parecia cena de filme, disse dona Nair com a voz embargada. O quanto caía lágrimas sem notar de seus olhos. Na primeira noite, Marcelo pediu indicações de trilhas menos conhecidas, longe dos roteiros turísticos. Ele buscava um lugar onde pudesse fotografar a natureza sem interferências e onde Júlia pudesse escrever em paz. Seu Alfredo recomendou a trilha da Pedra das Águas, uma rota antiga, pouco explorada, que terminava em uma cachoeira escondida. Eles queriam ficar sozinhos onde nada os interrompessem. Queriam curtir a lua de mel, explorar as trilhas e viver aquele momento único. Diz emocionado seu Alfredo. Na manhã do dia 24 de setembro de 1997, Júlia e Marcelo saíram cedo da pousada. Levaram uma mochila pequena, uma garrafa de água, um caderno e a câmera fotográfica de Marcelo. Não retornaram para o almoço, nem para o jantar. Com o passar das horas, dona Nair e seu Alfredo começaram a ficar preocupados. Eles já tinham que ter chegados, porque não deram notícias ou mandaram mensagens. Com a chegada da noite, dona Nair e seu Alfredo começaram a sentir medo e angústia e achar que algo tinha acontecido. Marcelo era metódico. Ligou avisando que fariam um passeio no dia anterior. Não era do feitio deles sumirem sem dar notícias. Com a chegada do dia e nada deles aparecerem, a pousada amanheceu sombria e com um ar de tristeza. Dona Nair notificou a polícia local. Inicialmente, foi tratado como um caso de desorientação em trilha. O que ninguém imaginava é que, após horas, depois dias e depois semanas de buscas, não haveria sequer um rastro, nenhuma pegada, nenhum objeto, nada. Os bombeiros varreram a trilha. Cães farejadores foram levados, mas não detectaram nada além da entrada da trilha. Parecia que o casal havia desaparecido no ar. Enquanto as buscas aconteciam em Gramado, em Lavras, Minas Gerais, a comoção tomava a cidade. A Júlia sempre dizia que tinha medo de ser esquecida, que queria deixar sua história registrada. Acho que de alguma forma ela conseguiu. Mas de um jeito que ninguém esperava, disse a amiga e colega de trabalho Marina. O caso começou a tomar proporções maiores.
Emissoras de TV cobriram a busca, especialistas deram entrevistas, teorias surgiram, mas nenhuma explicava o sumiço completo e absoluto de dois jovens adultos, em um percurso tão curto. O que mais angustiava a família era que, mesmo com tantos recursos, era como se a floresta tivesse engolido Júlia e Marcelo. O desaparecimento de Júlia e Marcelo, rapidamente, ultrapassou os limites de Gramado e Minas Gerais. As imagens do casal, sorridentes em uma foto tirada no dia do casamento, estamparam jornais de todo o Brasil. Mas junto com a comoção vieram as teorias, algumas racionais, outras fruto do desespero e da necessidade de encontrar uma explicação. As autoridades trabalhavam com 3 hipóteses principais: desorientação em trilha, acidente fatal em algum ponto de difícil acesso, ou um crime de oportunidade. Mas nenhum dos 3 cenários parecia se sustentar. Eles levaram pouca água e nenhum alimento. Isso não faz sentido se tivessem planos de ir muito longe, comentou o sargento Ribeiro, que liderava as buscas na época. A trilha da Pedra das Águas não era considerada perigosa, mas também não era devidamente sinalizada. Ainda assim, a área foi vasculhada minuciosamente. Helicópteros sobrevoaram a região. Nenhum vestígio, nem marcas de escorregão, nem galhos quebrados, absolutamente nada que os levassem, de fato, ao que tinha acontecido com o casal. Então começaram os boatos. Alguns moradores antigos da região sussurravam histórias de uma clareira maldita, onde, segundo lendas locais, pessoas desavisadas sumiam sem deixar rastros. Outros falavam de um eremita, um homem que vivia isolado na mata e que não gostava de visitantes. Essa história do velho do mato era conversa para assustar criança. Mas depois que o casal sumiu, muita gente começou a jurar que era verdade, disse Jonas, um guia turístico da época. Teve também quem sugerisse que o casal teria encenado o próprio desaparecimento para começar uma nova vida. A teoria ganhou força quando, semanas depois, um rapaz que se parecia com Marcelo foi visto em uma cidade vizinha. A polícia investigou, mas era apenas uma coincidência. O rapaz era um estudante de arquitetura, completamente alheio ao caso. A família, no entanto, se recusava a acreditar em qualquer teoria mirabolante. A Júlia era apegada à família. Ela nunca sumiria sem dar notícias. E o Marcelo, ele jamais faria isso com a mãe dele. Eles amavam estar perto dos nossos. Eram amorosos, dedicados à família, dizia Dona Helena, mãe de Júlia. Não acredito que sumiram de propósito, sem pensarem no sofrimento que nos causariam. Lágrimas durante uma entrevista. Com o passar dos meses, as buscas se tornaram mais espaçadas. A polícia já não tinha novas pistas. O caso esfriava. Mas para as famílias Ferreira e Nunes, o tempo parou no dia 24 de setembro de 1997. Júlia e Marcelo continuavam desaparecidos. A floresta impassível mantinha seu silêncio. Mas o destino ainda não havia contado toda a história. Os anos passaram. Mas para Dona Helena e Dona Cida, mãe e avó de Júlia, o tempo parecia ter congelado, e nada mudaria os fatos de não vê-los mais. Naquele setembro de 1997, em Lavras, a casa da família Ferreira permaneceu do jeito que Júlia havia deixado. Nada tinha mudado ou tirado do lugar. Só o vazio havia se instalado no lugar. Cadernos empilhados na escrivaninha, a xícara de chá com a borda lascada que ela tanto gostava e uma foto dela e de Marcelo na estante da sala sorrindo, como se estivessem apenas esperando a próxima viagem. Dona Helena se recusava a tirar o nome de Júlia das festividades da família. Não, não. Nada vai mudar, minha filha vai voltar. Natal, aniversários, Dia das Mães, sempre havia um prato a mais na mesa. Enquanto eu respirar, minha filha está viva em algum lugar, dizia ela com a voz firme. Mas com os olhos sempre marejados não é o fim. Marcelo, por sua vez, era filho único. A mãe, Dona Maria José, transformou a casa em um verdadeiro santuário do filho. As paredes, antes brancas, foram tomadas por quadros com as fotografias que ele havia tirado ao longo dos anos. Nenhuma delas era da viagem a Gramado. Era como se aquela viagem tivesse sido apagada do registro visual, restando apenas nas memórias e no vazio deixado por sua ausência. Mas em 2005 algo estranho aconteceu. Um grupo de turistas, caminhando por uma trilha próxima à Pedra das Águas, encontrou um lenço vermelho amarrado em um galho, a cerca de 3 metros de altura. Estava sujo, desbotado pelo tempo,
mas ainda era possível notar as iniciais bordadas à mão. JF. O lenço era idêntico aos que Júlia costumava usar. A descoberta reacendeu as esperanças das famílias. Era um sinal, por menor que fosse, de que algo, ou alguém, ainda queria ser encontrado. A polícia foi acionada novamente, mas as buscas seguiram infrutíferas. Quando encontraram o lenço, eu senti uma coisa no peito, como se a Júlia estivesse me chamando. Eu sabia que ela estava por perto. Em algum lugar, contou Dona Helena, segurando o tecido como se fosse um pedaço da própria filha. Mas as respostas continuavam a se esconder. Entre 2007 e 2010, outros relatos começaram a surgir. Um pescador disse ter visto uma mulher de cabelos longos e escuros caminhando pela margem do rio Caracol, usando um vestido branco. Um grupo de jovens trilheiros relatou ouvir ao entardecer o som de uma câmera fotográfica sendo acionada, vindo de um ponto onde não havia ninguém. As autoridades classificaram tudo como coincidências e fruto da imaginação. Mas para as famílias eram sinais, pequenos ecos no tempo. Lembrando que Júlia e Marcelo ainda estavam lá fora, esperando ser encontrados. O caso ganhou um ar de lenda. O casal das Hortênsias virou tema de livros, matérias e até peças teatrais. Mas o mistério permaneceu, e com ele a angústia de não saber. Até que, 16 anos depois, um grupo de trilheiros amadores, desviando de uma trilha convencional, faria uma descoberta que mudaria tudo. Era um domingo nublado de março de 2013, quando um grupo de trilheiros amadores, liderados por Rafael Melo, decidiu explorar uma rota pouco conhecida nos arredores da Pedra das Águas. Não era uma trilha oficial. Os caminhos estavam cobertos de folhas, galhos secos e pequenos riachos que escorriam pelas pedras. Eles buscavam um mirante escondido, um daqueles lugares que só os moradores antigos sabiam o caminho. A gente queria um lugar diferente, longe dos pontos turísticos lotados. A ideia era filmar para o nosso canal de aventuras, contou Rafael, que na época registrava as trilhas com uma câmera GoPro. O grupo era formado por 5 pessoas. No meio do trajeto, uma chuva fina começou a cair, tornando as pedras escorregadias. Mas foi justamente a combinação da umidade com a luz, filtrada pelas árvores, que revelou o inesperado. Foi Beatriz, a integrante mais nova do grupo, quem notou algo incomum entre as rochas da cachoeira. Eu vi um brilho, como se fosse vidro molhado refletindo. No começo achei que era lixo, mas quando cheguei perto, meu coração disparou. Encravado entre as pedras, parcialmente coberto por musgo e barro endurecido, estava um anel. Era delicado, de prata, com uma pequena safira azul incrustada. No interior, uma inscrição: para sempre. Júlia e Marcelo, 21/9/97. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Eles continuaram vasculhando ao redor, e a poucos metros dali, encontraram algo ainda mais perturbador. Uma câmera fotográfica antiga, analógica, enferrujada, mas ainda intacta em sua estrutura. O couro da alça estava rasgado, mas no visor traseiro, uma etiqueta com as iniciais MN. Marcelo Nunes. Os trilheiros entraram em choque. Aquela câmera não deveria estar ali. Era como se o tempo tivesse segurado aquilo, esperando ser encontrado. Foi uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos observando, relatou Beatriz emocionada. Com tudo que haviam encontrado, o grupo registrou a descoberta e imediatamente acionou a polícia. Quando os peritos chegaram, isolaram a área. A cachoeira estava em um ponto difícil de acesso, longe da trilha principal. Parecia improvável que Júlia e Marcelo tivessem chegado ali por acidente. A notícia se espalhou como fogo. Após 16 anos, o caso Júlia e Marcelo voltava às manchetes. As imagens do anel e da câmera percorreram o país. Para as famílias, foi como uma ferida sendo aberta e curada ao mesmo tempo. Dona Helena, ao ver o anel pela televisão, levou a mão ao peito. Foi o Marcelo quem escolheu aquela safira azul. A Júlia dizia que aquela pedra representava o céu do lugar onde eles se conheceram. Mas a descoberta levantava mais perguntas do que respostas. Como os objetos foram parar naquele ponto isolado? Teria sido um acidente ou algo mais sinistro? E mais angustiante de tudo, onde estavam Júlia e Marcelo? O que aconteceu, como sumiram assim, nada recuava mais que o silêncio da floresta. O caso, até então silenciado pelas décadas, estava prestes a ganhar novos rumos. Com a descoberta do anel e da câmera fotográfica,
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul decidiu reabrir oficialmente o caso do desaparecimento de Júlia e Marcelo. O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde peritos tentariam recuperar o máximo de informações possível. A expectativa era mínima, afinal, a câmera havia passado 16 anos exposta à umidade, às intempéries e ao desgaste do tempo. Mas um detalhe deu esperança. O compartimento onde ficava o filme estava travado, o que poderia ter evitado a total degradação do rolo. Era como encontrar uma cápsula do tempo. Sabíamos que ali poderia estar a chave. Para entender o que aconteceu com eles, disse o perito André Saldanha, o processo de extração do filme foi minucioso. Técnicas de recuperação química foram aplicadas e, contra todas as probabilidades, parte do negativo sobreviveu. As imagens borradas e com falhas mostravam momentos singelos, capturados pela lente de Marcelo. Júlia sentada em uma pedra, escrevendo em seu caderno. Marcelo refletido na água de um riacho. Uma sequência de fotos de ambos sorrindo, como se estivessem em um ensaio espontâneo. Mas foi a última foto que gelou a espinha de todos os investigadores. A imagem era confusa, mas nítida o suficiente para causar inquietação. Mostrava Júlia e Marcelo olhando diretamente para a câmera, com expressões sérias. Atrás deles, ao fundo, uma figura indistinta, envolta em sombras, parecia observá-los entre as árvores. Pode ser um jogo de luz, uma distorção, ou pode ser alguém. Não podemos afirmar nada com certeza, mas é, no mínimo, perturbador, comentou o delegado responsável Paulo Almeida. As famílias foram chamadas para ver as imagens. Dona Helena, ao ver a última foto, levou a mão à boca contendo um soluço. A Júlia, ela está assustada. Eu reconheço aquele olhar. Ela só olhava assim quando percebia algo que não sabia explicar. Os rumores sobre a existência de um eremita na floresta voltaram com força. Pescadores antigos, moradores das redondezas, começaram a contar histórias abafadas há anos. Relatos de um homem que vivia isolado, que evitava contato e que teria agido de forma agressiva com quem se aproximava de sua terra. A polícia retomou as buscas com mais intensidade, desta vez com a hipótese de crime sendo tratada com mais seriedade. A área ao redor da cachoeira foi mapeada com drones e uma nova equipe de cães farejadores foi convocada. Mas a mata, densa e impenetrável em muitos pontos, parecia esconder seus segredos com teimosia. Mesmo assim, as famílias sentiam que estavam mais próximas da verdade do que jamais estiveram. É como se a Júlia estivesse tentando nos dizer algo. Ela sempre falou que as palavras encontram caminho, mesmo no silêncio, disse Marina, a amiga de infância de Júlia, enquanto segurava uma cópia da foto borrada. O Brasil inteiro acompanhava. O caso de Júlia e Marcelo deixava de ser apenas uma lenda local e se tornava um dos maiores mistérios não solucionados do país. Mas a floresta, sempre impassível, parecia brincar com os que ousavam desafiar. 2 semanas após a descoberta da câmera e do anel, uma nova expedição foi organizada para vasculhar áreas ainda não exploradas ao redor da Pedra das Águas. Desta vez, acompanhados por especialistas em espeleologia, os investigadores concentraram seus esforços em pequenas grutas e cavernas naturais que pontuavam a região. Foi em uma dessas grutas, escondida entre um emaranhado de raízes e pedras, que um dos cães farejadores começou a latir de forma incessante. Quando a equipe se aproximou, encontraram algo que gelou a espinha de todos. Um caderno de capa vermelha, encardido pelo tempo, parcialmente protegido dentro de um saco plástico envelhecido. O caderno foi imediatamente reconhecido. Era o caderno de Júlia. Ela andava com ele para todo lado. Escrevia poemas, pensamentos, sonhos e medos também, disse Dona Helena, com as mãos trêmulas ao segurar o objeto 16 anos depois. As páginas estavam amareladas, algumas coladas pela umidade, mas, surpreendentemente, muitas anotações permaneceram legíveis. O que havia ali não eram apenas poesias ou relatos triviais. As últimas páginas do caderno continham fragmentos de frases, rabiscos apressados e, aos poucos, o que parecia ser um relato do que aconteceu nos momentos finais antes do desaparecimento. Sentimos que estamos sendo observados. Marcelo disse que é só paranoia, mas há passos. Não são os nossos. Se encontrarem este caderno, por favor, procurem por nós.
Não queremos ser esquecidos aqui. O homem do chapéu está nos seguindo. Ele não fala, só observa. Os relatos eram curtos, interrompidos por riscos e manchas d'água, mas a angústia de Júlia transbordava em cada linha. Era como se ela soubesse que aquele caderno seria a única forma de sua voz atravessar o tempo. A polícia tentou cruzar o relato com os boatos antigos sobre o tal eremita, mas, oficialmente, não havia registros de ninguém vivendo nas redondezas de forma isolada. No entanto, moradores mais antigos começaram a surgir, trazendo histórias de um homem conhecido apenas como Anacleto, que teria se refugiado na mata após perder a família em um acidente. Diziam que ele ficou virado, que a cabeça não era mais boa. Vivia sozinho, não gostava de ver gente por perto. Mas ninguém sabe se ele ainda está vivo ou se é só lenda, relatou seu Jonas, um morador que já havia ajudado nas primeiras buscas em 1997. O caderno reacendeu as teorias sobre um possível crime. Mas o mais perturbador era que, após 16 anos, nenhum vestígio físico dos corpos havia sido encontrado. A mata parecia ter engolido Júlia e Marcelo de forma cruel e silenciosa. O caso voltou a ser o centro de debates em programas de TV, redes sociais e até em fóruns internacionais de mistérios não solucionados. As famílias, embora devastadas, sentiam que estavam mais próximas de um desfecho. Mas a cada nova descoberta, parecia que a floresta apenas os guiava mais fundo em seu labirinto de sombras. O caderno de Júlia, além dos relatos assustadores, continha esboços de mapas feitos à mão. Em uma das últimas páginas, havia um desenho simples, com curvas e marcações que indicavam uma trilha paralela à Pedra das Águas. Uma trilha que não constava em nenhum mapa oficial, nem nos registros das equipes de busca de 1997. Os peritos suspeitavam que Júlia e Marcelo poderiam ter sido atraídos, ou forçados, a seguir por esse caminho escondido. A partir desse esboço, um grupo de especialistas em geoprocessamento recriou digitalmente o traçado e encontrou indícios de uma passagem natural, camuflada pela vegetação que poderia ter servido de acesso a uma área nunca antes explorada. Aquilo não era uma trilha aberta, era mais uma brecha entre as árvores. Se não fosse pelo caderno dela, jamais encontraríamos, disse o sargento Ribeiro, agora reformado, mas que insistiu em acompanhar a nova expedição. A equipe se organizou em pequenos grupos. A mata fechada exigia cuidado extremo e a tensão era palpável em cada passo. Enquanto avançavam, encontraram sinais que pareciam restos de antigos acampamentos, pedras empilhadas de maneira não natural, pedaços de madeira cortada e até vestígios de cinzas, indicando fogueiras feitas há muitos anos. Mas o que fez o grupo parar foi um objeto cravado em uma árvore torta, como uma marcação, uma fita azul desbotada amarrada com um nó simples. Era uma fita idêntica às que Júlia usava nos cabelos. Era ela. Era um sinal, disse Marina, a amiga de infância que acompanhava a equipe como apoio psicológico para a família. Logo após esse ponto, o terreno começou a descer abruptamente. Rochas escorregadias e troncos caídos dificultavam a passagem. A equipe precisou usar cordas para continuar. O ar era mais denso ali, e o som da cachoeira parecia mais distante, abafado por uma estranha quietude. Foi quando chegaram a uma clareira oculta, cercada por paredões de pedra e vegetação espessa. No centro, havia uma estrutura rudimentar, quase imperceptível à distância, uma espécie de abrigo feito de galhos e pedras, como se alguém houvesse construído um esconderijo improvisado. Ao se aproximarem, a equipe encontrou novos vestígios, restos de tecido, fragmentos de um colar de contas vermelhas, e, mais uma vez, o que parecia ser um botão do blazer de Marcelo. O silêncio foi rompido apenas pelo som de uma respiração pesada. Era Dona Helena, que havia se recusado a ficar longe daquela busca, ajoelhando-se ao ver o colar. Esse colar era da Júlia. Eu mesma costurei para ela no aniversário de 18 anos. Ela jamais largaria isso. Tudo indicava que aquele lugar foi usado, ao menos por um tempo, por Júlia e Marcelo. Mas o estado do abrigo sugeria abandono. Era como se alguém tivesse vivido ali, isolado, por dias ou semanas, antes de desaparecer novamente. A equipe sentiu que estava perto de algo crucial.
A floresta, que por anos havia escondido suas respostas, parecia agora sussurrar aos ouvidos atentos, mas a sensação de serem observados persistia. A sombra do homem do chapéu, relatada por Júlia em seu caderno, parecia pairar sobre todos. Sabiam que a próxima etapa exigiria coragem. Precisariam entrar em uma fenda estreita nas rochas, um corredor natural que seguia ainda mais fundo na mata. Era ali que a trilha de Júlia terminava. O caso, depois de 16 anos, estava prestes a revelar seu segredo mais sombrio. O acesso à fenda nas rochas era estreito, sufocante. Era como se a floresta, até então cúmplice silenciosa, estivesse testando a coragem daqueles que ousavam seguir adiante. O som da água correndo pelas pedras ecoava como um sussurro de advertência. Rafael Melo, o trilheiro que havia encontrado o anel meses antes, foi um dos primeiros a entrar. Ele descreveu a sensação como atravessar um portal, um lugar onde o tempo parecia suspenso, e o ar era mais frio, mais denso. Logo nos primeiros metros, perceberam que a passagem se abria para uma pequena caverna natural. Ali o cheiro de terra úmida misturava-se com algo sutilmente metálico, que deixava um gosto estranho na boca. No chão, protegidos por pedras empilhadas de forma cuidadosa, encontraram algo que cortou o silêncio como uma lâmina. 2 diários, menores, escritos em cadernetas de bolso, protegidos por um tecido grosso. Um era de Júlia, o outro de Marcelo. As anotações eram curtas, de caligrafia apressada, mas detalhavam a angústia dos últimos dias. A Júlia escrevia sobre o medo. Marcelo sobre a estratégia de sobrevivência, disse o perito ao analisar os cadernos. Entre os trechos recuperados estavam anotações perturbadoras. Estamos aqui há 3 dias. Ele nos observa de longe. Nunca se aproxima, mas sabemos que está lá. Tentamos sair, mas sempre voltamos ao mesmo ponto. Marcelo acha que há túneis na mata, como passagens escondidas. Hoje ouvimos passos acima de nós, mas não vimos ninguém. Se alguém encontrar isso, por favor, contem a nossa história. Não queremos ser lembrados como um caso esquecido. Junto aos cadernos, encontraram também uma peça de roupa. Uma camisa de Marcelo, dobrada e guardada como se fosse um relicário. Dentro, havia uma pequena pedra em forma de coração. Era um presente simbólico que Júlia havia mencionado em cartas, antigas à família. Um coração de pedra, que Marcelo havia prometido encontrar para ela em sua lua de mel. Tudo indicava que o casal havia tentado resistir. Escreveram e esconderam pistas, deixaram marcas, mas o abrigo improvisado estava deserto. Não havia sinais de luta, tampouco de restos humanos. Era como se novamente tivessem sido tragados pela floresta. O delegado Paulo Almeida, que acompanhava a expedição, foi categórico. Eles não desapareceram por acidente. Há uma inteligência por trás desse sumiço. Alguém conhecia esse terreno como ninguém mais. Enquanto peritos analisavam cada centímetro do abrigo, um dos trilheiros encontrou algo mais. Uma pegada recente, de botas, impressa na lama fresca. Era impossível que pertencesse a Júlia ou Marcelo. Alguém estava ali observando. O clima ficou tenso. Equipamentos foram recolhidos às pressas, e a equipe recuou. Aquela não era mais apenas uma investigação de desaparecimento. Tornava-se cada vez mais uma caçada. E havia a sensação clara de que o homem do chapéu, fosse quem fosse, ainda vigiava cada passo. As famílias foram avisadas de que as buscas continuariam, mas com reforço de segurança. Dona Helena, ao saber da pegada recente, apenas sussurrou. Ele nunca deixou que eles voltassem. A trilha oculta guardava mais segredos, e a cada descoberta, o caso Júlia e Marcelo deixava de ser um mistério sobre um casal desaparecido. Era agora um confronto direto com as sombras que a floresta escondeu por anos. Na noite seguinte à descoberta dos diários e da pegada, a equipe de investigadores decidiu montar um acampamento próximo à entrada da fenda. Era a primeira vez, em 16 anos, que a busca se tornava uma vigília, não apenas uma expedição. O objetivo era claro: permanecer em silêncio e atentos, esperando que o homem do chapéu, ou quem quer que fosse, desse um sinal de sua presença. Dona Helena, contra todas as recomendações, insistiu em permanecer com a equipe. Sentia que a presença dela, de alguma forma, seria importante. Se ele levou minha filha, vai ter que olhar nos meus olhos, disse ela de voz firme.
enquanto segurava o colar de contas vermelhas encontrado dias antes. O grupo armou barracas em silêncio. O frio cortante da serra misturava-se ao peso de um medo ancestral. O tipo de medo que não se explica com lógica, mas que atravessa gerações nas histórias sussurradas. A meia-noite começou. Primeiro, o som de passos. Não eram animais. Era um caminhar ritmado, lento, que circundava o acampamento, sem nunca se aproximar totalmente. Depois vieram as pedras. Pequenas pedras começaram a cair de forma calculada sobre as barracas. Não era coincidência, nem deslizamento natural. Era um aviso. Os homens da equipe tática se posicionaram com lanternas e equipamentos de visão noturna. Mas sempre que a luz era apontada para a direção dos sons, o silêncio voltava. Como se a floresta brincasse de esconde-esconde. Foi Beatriz, a jovem trilheira, quem notou algo mais sutil. Pequenas fitas de tecido azul presas nos galhos, formando um caminho que não estava ali durante o dia. É como se ele quisesse nos guiar, ou nos afastar, murmurou. O clima ficou tenso. A equipe decidiu seguir discretamente as fitas, armados, mas sem grande alarde. A trilha improvisada levava a um ponto onde o terreno descia abruptamente, revelando uma caverna semi-oculta, que jamais havia sido registrada nos mapas. Mas o que chamou atenção foi o que estava diante da entrada. 2 velas, acesas, protegidas por pedras. Era impossível que aquelas velas estivessem ali há mais de poucos minutos. Alguém as havia colocado. Alguém estava muito próximo. A sensação de serem observados atingiu seu ápice. As velas tremeluziam suavemente, como se respirassem junto com a floresta. O delegado Paulo Almeida determinou que a equipe recuasse para montar uma ação tática ao amanhecer. Mas antes de saírem, Dona Helena se ajoelhou em frente às velas e deixou algo. Uma carta escrita à mão, endereçada a Júlia e Marcelo, junto com a fita vermelha que a filha costumava usar. Se você os levou, saiba que a história deles nunca será apagada. Naquela noite ninguém dormiu. A floresta, silenciosa e atenta, parecia aguardar o próximo movimento. Mas o que ninguém esperava era que, ao amanhecer, quando retornassem à gruta, encontrariam algo deixado ali durante a noite. Algo que pertencia a Marcelo e que mudaria de vez o rumo da investigação. Ao romper da manhã, a equipe voltou à caverna onde as velas haviam sido encontradas. O frio da noite ainda persistia e a luz dourada do amanhecer desenhava sombras longas nas pedras úmidas. Tudo parecia igual, mas um detalhe, delicado e aterrador, chamou a atenção dos investigadores. Sobre a pedra que servia de altar para as velas, repousava um pequeno objeto, um chaveiro em couro gasto, pendurado em uma corrente enferrujada. Dentro do chaveiro, um medalhão com uma foto antiga. Era Marcelo, sorrindo, com os olhos brilhando de esperança. A proximidade do objeto indicava que alguém estava mandando uma mensagem. Um convite, ou um desafio. O delegado Paulo Almeida, com a voz grave, comentou: ele quer que continuemos. Quer que saibamos que está aqui vigiando, controlando. Dona Helena, ao ver o chaveiro, caiu em lágrimas. É o que ele sempre carregava. Eu sabia que ele nunca o largaria. Os investigadores sentiram a linha tênue entre o medo e a determinação se estreitar ainda mais. Com os equipamentos prontos, mapas revisados e a trilha das fitas azuis mais visível que nunca, o grupo desceu para a parte mais escura da caverna, o último refúgio de Júlia e Marcelo. Segundo os cadernos encontrados, o ambiente era claustrofóbico, o silêncio absoluto, quebrado apenas pelos passos contidos da equipe. Lá dentro, entre estalactites e corredores úmidos, encontraram indícios de presença recente, pegadas na lama, restos de comida esquecida e, mais chocante, marcas na parede feitas com sangue seco. O clima ficou pesado. Era claro que alguém ou algo esteve ali recentemente, mas não havia sinais dos corpos. Foi quando Beatriz encontrou uma pequena caixa de metal, enterrada sob folhas secas. Dentro, um envelope amarelado pelo tempo. As mãos tremiam enquanto o delegado abria o envelope e retirava uma folha escrita à mão. Era uma carta. A carta continha palavras de despedida, um pedido de perdão e uma confissão. A confissão que ninguém esperava. A voz do delegado Paulo Almeida tremia enquanto ele lia em voz alta a carta encontrada na pequena caixa metálica. As palavras
escritas com uma caligrafia apressada e quase desesperada, revelavam um segredo guardado durante anos, um segredo que explicava o silêncio da floresta e o desaparecimento de Júlia e Marcelo. Se alguém encontrar esta carta, saiba que a verdade dói tanto quanto o silêncio. Nós tentamos escapar, mas não foi fácil. Aquele homem, Anacleto, não era apenas um eremita. Ele era um homem marcado pela dor, pela perda e pela raiva. Quando nos encontrou naquela trilha, seu mundo se fechou. Não tivemos escolha senão fugir e nos esconder. A floresta foi nosso refúgio e nossa prisão. Eu, Marcelo, escrevo para que saibam que fizemos tudo para sobreviver, mas o tempo nos traiu. Júlia foi ferida tentando proteger nosso sonho, e eu nunca consegui salvar a mulher que amei com toda a força do meu ser. Esta carta é o nosso último adeus e nosso pedido para que não nos esqueçam. A vida que queríamos viver, a lua de mel sonhada, se transformou em uma luta silenciosa pela existência. Perdoem-nos por não termos conseguido voltar. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Dona Helena e Dona Maria José, que estavam presentes quando o delegado terminou a leitura. Era a confirmação do que sempre temeram, mas também uma forma de paz que há muito lhes fora negada. Eles foram vítimas da solidão e da crueldade de um homem perdido, mas também da vastidão impiedosa daquela floresta, comentou o delegado com a voz embargada. O caso, que por 16 anos foi um mistério angustiante, finalmente encontrava seu desfecho. O desaparecimento do casal não fora um simples acidente ou uma fuga, mas uma tragédia silenciosa, marcada pela luta desesperada pela sobrevivência e pelo amor que resistiu até o último instante. Siga o canal, compartilhe para mais pessoas. Há sempre alguém que precisa de ajuda. Em Lavras, as famílias realizaram uma cerimônia simbólica, deixando flores e lembranças na Cachoeira da Pedra das Águas. Um tributo aos jovens que se perderam entre as pedras, mas que nunca serão esquecidos. E assim, o mistério da lua de mel interrompida de Júlia e Marcelo encerrou-se não com respostas completas, mas com o reconhecimento da dor, do amor e da força que permeiam toda a história humana, mesmo aquelas escondidas no coração da floresta.